Senhoras e senhores, meu respeitável público, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o terceiro Fred e Beckler Explicam, o terceiro de 3. Esse é o Estou Brincando. A gente vai continuar fazendo isso aqui. E hoje a gente vai falar, continuando uma série que a gente já tem nesse programa sobre técnicos. É o segundo episódio sobre técnicos. E a gente vai falar sobre os técnicos brasileiros. Por que os técnicos brasileiros não são especulados por aí? Recentemente foi demitido o técnico do Bayern. O Ancelotti pode ir para a seleção, a Inglaterra demitiu o Tottenham, o Chelsea não sei o quê, e nunca Fred Caldeira sai uma lista que tenha umzinho do Brasil para contar a história. E não é de hoje, né, Beckler? Não é de hoje. A gente vai tentar investigar olhando para, sei lá, para ter algum recorte, olhar para esse século, né, o aproveitamento de treinadores brasileiros na Europa e tudo mais. E, cara, eu não tô nem pedindo especulação em clube da primeira prateleira. Eu acho que nem nas segunda, terceira, quarta prateleiras, a gente tem, de fato, essa presença, pelo menos no campo das especulações dos treinadores brasileiros. É uma questão que eu sempre tentei buscar porquês, porque não é fácil, acho que não tem um só porquê. E então por isso que eu vou pedir para você me explicar hoje, não, eu tô brincando. Acho que a gente vai conseguir pelo menos abordar possíveis razões para esse cenário tão diferente. E antes de mais nada, Beckler, meu querido, vinheta. Então, começando, eu acho que vale a pena a gente listar aqui, Beckler, os treinadores brasileiros com passagem ou com algum razoável sucesso pelo futebol europeu nesse século. Assim, eu vou fazer uma lista muito por alto, tá? Curta. Evidentemente, muito curta. A gente tem que... Mas não é tão curta, cara, porque assim, a gente tem o Zico, que acho que é o principal nome em termos de sucesso. Ele foi com o Fenerbahçe em 2 temporadas, de 2006 a 2008. Conquistou o Campeonato Turco e levou o time às quartas de final da Liga dos Campeões, eliminado para o Chelsea, a maior campanha do Fenerbahçe na história da Champions até hoje. Aí tem o Filipão, evidentemente os anos na seleção portuguesa e os 7 meses turbulentos no Chelsea. Chegou na Premier League o Filipão. O Ricardo Gomes, 4 temporadas no futebol francês, campeão da Taça da Liga Francesa com Bordeaux. O Leonardo, que não tem uma carreira longeva de treinador, mas passou por Milan e Inter, conquistando a Copa Itália com a Inter, mas não saiu muito por cima. Tem o Vanderlei Luxemburgo, evidentemente, né, com o Real Madrid, a gente sempre lembra dessa história. O Silvinho, que eu acho que é o mais recente, né? Agora treina a seleção da Albânia, mas passou pelo Lyon por 11 jogos. Então não dá para contar muito bem como uma passagem nem perto de ser sólida. Dá para tentar entender por que tão poucos nomes e praticamente nenhum com algum sucesso de fato palpável, Beckler? Eu vou dar uma explicação mal educada. Os técnicos brasileiros são ruins. Assim, e é mal educado porque eu acho que é muito mal educado você falar que alguém é ruim, que uma classe de técnicos brasileiros, colocar todos num saco só e falar que são ruins. Ou pelo menos assim, eles são piores do que boa parte dos técnicos que tem aqui. Acho que não falar a língua é um fator, não é o único fator, porque a gente exporta jogadores, língua se aprende a falar, com um pouquinho de boa vontade os treinadores brasileiros conseguiriam aprender a falar línguas. Mas eu acho que o técnico brasileiro, ele é formado numa escola brasileira de quando você perde 3 jogos, você é demitido. Então eles não são formados a ter um início, meio e fim de trabalho, a trabalhar bem, a fazer o time jogar, a fazer os times serem reconhecíveis. A partir do momento que você já sabe o que você vai fazer, você vai introduzindo coisas, você vai colocando coisas ali. Técnico brasileiro é formado na escola de, normalmente, todo mundo na defesa, um chutão para frente para o atacante ganhar a vida, uma bola parada e depois o goleiro rolar quantos minutos forem necessários simulando uma lesão para esfriar o adversário quando ele quer atacar. Basicamente, antes da chegada dos técnicos estrangeiros no Brasil, que melhorou muito o nível, e até melhora o nível do técnico brasileiro, porque acho que se tem um pouco mais de paciência com alguns deles, era isso que eu via no futebol brasileiro. Um jogo ruim, rudimentar, duro, muito mais brigado do que jogado, e isso é pouco trabalho do treinador, eram times pouco trabalhados. Então, quando um olheiro europeu ia para o Brasil para observar um jovem jogador, ele observava só a parte individual do cara. Nunca tinha, olha, o técnico está trabalhando bem esses caras, esse time joga assim por causa desse treinador. Isso existe. Se a gente for ver, na Argentina os caras vão buscar técnicos. Então, é uma resposta grossa e ruim, mas eu sei que assim, eu estou simplesmente generalizando.
Mas eu acho que os técnicos brasileiros são incompletos, são bastante incompletos comparado com a exigência do futebol mundial. Cara, tem uma questão de comodismo também, eu acho, né? O futebol brasileiro, ele adora renovar os mesmos nomes. Então, se você atinge algum sucesso, você pode muito bem viver desse sucesso, mesmo que ele fique no passado e nunca mais se renove, por décadas, cara. Olha para os nomes que são especulados hoje no futebol brasileiro até agora, né? São caras que não têm muito sucesso há tanto tempo, mas que ainda assim estão aí na franja das possibilidades de clubes de médio e grande portes. Assim, eu acho também importante explicar que não observar essa ida para a Europa como o único possível sucesso para o treinador brasileiro. Não é um viralatismo aqui, mas é evidente no sentido de que há evidências de que o melhor futebol do mundo hoje, ligas nacionais, está na Europa. E esse mercado não buscar no Brasil treinadores, isso diz muito sobre a nossa situação. E você citou a Argentina, Beckler. Cara, a gente tem Simeone, teve Pochettino, que daqui a pouco volta, Tata Martino, Héctor Cooper, mais lá para trás, o Bielsa, Sampaoli, enfim, são vários nomes com diferentes níveis de sucesso, evidentemente, mas que provam o quanto que o mercado argentino é radicalmente diferente do mercado brasileiro aos olhos do futebol europeu. E tem um levantamento que eu achei aqui de 2020, que lá atrás a Argentina era o país em todo o mundo com mais treinadores em atividade, eram 68. E o Brasil tinha apenas 16. Cara, a Argentina com 5 vezes mais, quase, treinadores em atividade, com uma população quase 5 vezes menor. Então, acho que isso diz muito também sobre, talvez, a nossa formação, né? Será que a gente presta atenção na formação de treinadores? Será que isso é de curto prazo para cá? Enfim, não sei. É interessante, e se a gente for ver, não existe uma escola brasileira de técnicos. Os alemães, o Gegenpressing, o Klopp, o Tuchel, essa forma. A escola espanhola dos técnicos de posse de bola. A Argentina tem 2 escolas lá, né? Bielcista, a menotista. Enfim, tem formas e formas. E o brasileiro parece que não tem uma forma de ter treinadores de futebol. Agora, a gente fala isso do Brasil, mas se a gente for ver, a Inglaterra também, no campeonato inglês, Fred, a gente tem poucos técnicos ingleses dirigindo, e fora da Inglaterra, eles também não vão. Então, assim, a gente tá falando do futebol brasileiro, que tem várias particularidades, que exporta jogador, do talento do atleta e tal. Na Inglaterra, aqui, no nosso quintalzinho aqui, a gente vê pouco espaço para os técnicos ingleses. Cara, eu acho isso muito curioso, né? Porque um é quem criou o futebol e o outro é quem se auto-intitula o país do futebol, e são 2 países com uma cultura de treinadores um pouco, não sei, um pouco talvez não muito sofisticada, né? Porque nesse momento, curiosamente, a Premier League até tem um número razoável de treinadores ingleses. São 5. A gente tem o Graham Potter no Chelsea, o Ed Howe no Newcastle, o Sean Dyche no Everton, o Roy Hodgson voltou, está no Palace, e tem o Gary O'Neill, um jovem que está no Bournemouth. O principal país é a Espanha, né? Que tem 6. Um a mais do que os ingleses. O Guardiola, Arteta, o Unai Emery, Lopetegui, Javi Gracia e o Ruben Selles, que está no Southampton. Só que quando você olha para a história dos treinadores ingleses dentro do futebol inglês, é uma história muito pouco vitoriosa, cara, no retrospecto Premier League, né, de 92 para cá. O último inglês campeão do campeonato inglês foi antes da Premier League. Foi em 92, que foi o Howard Wilkinson com o Leeds United. O último inglês campeão de qualquer troféu aqui, das competições inglesas, foi o Harry Redknapp, em 2008, Copa da Inglaterra com Portsmouth. 2008, cara, tem muito tempo. E o último inglês campeão europeu foi Bob Robson com o Barcelona da Supercopa da UEFA em 97. Então, assim, os treinadores ingleses raramente vão para fora da Inglaterra. O Bob Robson é uma exceção. E dentro da própria Inglaterra não tem tanto espaço assim. Eu não sei como é que é na Espanha, Beckler. Enfim, a gente já viu que é um negócio muito diferente. Já tem 6 espanhóis na, teoricamente, melhor liga nacional do mundo. E a gente ainda poderia ter o Robert Martinez, né? Que fez carreira na Inglaterra, começou no Everton, depois foi dirigir Bélgica, hoje dirige a seleção portuguesa, é um técnico mais de seleções, mas que tem também lastro de futebol inglês e lastro de futebol em alto nível.
Aqui na Espanha tem mais mistura, né? Aqui o Barcelona normalmente tem técnicos espanhóis que passaram pela casa, mas, por exemplo, veio o Koeman, que passou pela casa, que não era daqui, veio o Rijkaard. Bom, a escola holandesa aqui é muito, muito forte. No Real Madrid é a escola de quem ganha. Então, já teve Bernd Schuster, já teve o Heinz, já teve o José Mourinho, agora é o Carlo Ancelotti, é um italiano, já foi o Zidane, que é um francês. O Real Madrid simplesmente quer quem vence, quer vencedores. E os outros clubes espanhóis aceitam um pouco mais de troca. O Koundé, que está no Atlético, que treinou no Inter, treinou aqui o Celta de Vigo. O Jorge Sampaoli, que treinou no Brasil, está aqui no Sevilla agora. Tem mais troca, mas aqui existe formação de treinadores. Esses 6 que estão na Inglaterra são de características muito diferentes. O Unai Emery não tem nada a ver com Arteta, que tem muito a ver com Guardiola, que não tem nada a ver com Javi Garcia. Então, existem... E que todos esses não tem nada a ver com Robert Martinez. Aqui existem muitas formas de ver futebol. Eu acho que por muito tempo a Liga Espanhola foi a melhor liga do mundo, além pela qualidade dos jogadores, pela diversidade de jogo que apresentava. Dentro do futebol espanhol você tinha muitas culturas de se jogar diferentes, isso passava pelos treinadores diferentes. Então, acho que a Inglaterra é um caso muito curioso de ser uma liga muito boa, tecnicamente quase perfeita, e com tão poucos técnicos ingleses. A Liga Brasileira tem muitos técnicos brasileiros, agora nem tanto, se eu não me engano, no Brasil são 10 técnicos estrangeiros e 10 técnicos brasileiros dentre os 20 da primeira divisão, mas que até 5 anos não era assim, e que a gente não consegue exportar ninguém. E aqui na Espanha se abre muito mais o leque. Aqui, se você é bom técnico, se você tem uma boa ideia, se você está mais ou menos no perfil do clube, a nacionalidade não conta muito, mas é um país que, além de revelar jogadores, revela técnicos também. Pois é, cara, a gente citou um nome aqui no início do programa, que eu acho que vale a pena a gente trazer para colocar uma lupa nesse assunto, que é a questão do Tite. Tudo bem que não tem tanto tempo assim, desde o fim da Copa do Mundo e, por consequência, a saída do Tite da seleção brasileira, mas, cara, já houve muita dança das cadeiras no futebol europeu. Você falou de Bayern, você falou de Tottenham, tem tantas outras, Everton, eu estou pensando só na Inglaterra, mas fora da Inglaterra certamente tem outras tantas. Não, saiu uma lista do Real Madrid de possíveis substitutos para o Ancelotti, e esse que você vai falar não estava. Esse não estava, né? Então, cara, eu não consigo... Eu não sei, sinceramente, por que o nome do Tite não é tão bem visto assim. Ele tem resultados excelentes dentro do futebol brasileiro. Ele tem resultados muito bons com a seleção brasileira. E aí a gente pode colocar na balança como que foram as 2 eliminações em 18 e 22. Mas não é um nome que teve penetração, né, no mercado europeu. O mesmo acontece quando a gente pensa em técnicos de seleções de nações que não estão na elite europeia, com o técnico do Marrocos, com o técnico da Croácia, que tem um trabalho mais a longo prazo e de sucesso realmente muito pesado para a história da Croácia, mas não é também um cara que é especulado, até porque ainda continua na própria seleção. Mas acho que o Tite é um grande exemplo desse assunto que a gente está trazendo aqui hoje, né, Becker? Eu acho que ou pode ser que eles pensem que o futebol brasileiro ainda tem material humano suficiente para que, se alguém consegue perder com o Brasil, ele é um fracassado. Olha esses jogadores e como joga a seleção. Porque aqui, eu transmiti a Copa América aqui por um canal da Catalunha e eles reclamavam muito de que o Brasil tinha que jogar mais bola. Com a qualidade dos jogadores que tinha, o Brasil tinha que jogar mais bola. Até acho que pós-Copa América 2021, até a Copa 2022, o Brasil jogou muito bom futebol, só que chegou na Copa e não jogou o bom futebol que se esperava. Em algum momento foi mais eficiente, mas o bom futebol que jogava nos amistosos anteriores não jogou. Então talvez isso tenha dado uma desinflada no suflê do Tite. Ele já admitiu a dificuldade com línguas, né? Ele já disse que não treinaria na Inglaterra por conta do idioma e tal, mas aprender espanhol, italiano, não é assim tão difícil, mesmo com a idade mais avançada, quando é mais novo é mais fácil, a ponto de ser um grandíssimo limitador. Eu acho que deveria ser possível conseguir aprender alguma coisa, se comunicar com os jogadores. Então, eu imagino que seja um pouco de língua, um pouco de que não tem lastros de técnicos brasileiros e um pouco de com esse time, com esses jogadores, para o time jogar desta maneira, o técnico não tem que ser bom o suficiente para não conseguir fazer esses caras renderem mais. Eu acho que é um coquetel desses 3 ingredientes aí, Fred. Cara, porque me parece razoável que ele seja especulado pelo menos numa prateleira média, né, cara? Num clube que não seja o PSG na França, um clube
de La Liga na Espanha e tudo mais, mas eu acho que essa questão da língua ela pega. E aí eu acho que o Tite, se é que ele tem esse objetivo, tá? De treinar no futebol europeu, ele tem uma responsabilidade de aparentemente não ter colocado o próprio tempo. Ainda mais como técnico de seleção, que tem um calendário muito mais espaçado. Não estou dizendo que não trabalha entre os jogos, mas tem mais tempo do que um treinador de clubes. De aprender o inglês, de aprender o espanhol, o italiano, enfim. Mas não sei, eu acho que talvez o Tite sofra um pouco mais pelo todo do que por ele. Né? Talvez se o Tite fosse argentino, como aqui falam, né? Se um jogador muito bom fosse brasileiro, custaria 5 vezes mais. Aqui na Inglaterra brincam muito disso. Né? Se o Tite fosse argentino, talvez ele teria um pouco mais de atenção. Mas veja o Marcelo Gallardo também, né? Como que até agora, depois de tanto sucesso no River Plate, também não chegou no futebol europeu. Então, assim, em algum grau, me parece que o Tite está batendo num bloqueio que não foi construído por ele e que talvez não seja parcialmente derrubado por ele também. Bom, agora a gente chega a um momento do programa que, no terceiro programa, finalmente o roteiro calhou das coisas irem encaixando e eu ser quem tem a honra de dizer out of the context. Fred, você falou do Filipão de 11 meses de futebol inglês. Eu achava 7. que tinha durado bem menos, cara. 7, tá. Ainda achava que tinha durado menos. Tem boas histórias de Filipão por aí? Tem rumores, né? Assim, primeiro que eu acho maravilhoso que traduziram para Big Phil. Cara, eu acho isso, assim, é o mínimo, mas também eu acho formidável que eles tenham feito isso. É claro que os mais puristas chamavam o Filipão de Scolari, né? Aqui na Inglaterra tudo é sobrenome. O Thiago Silva muitas vezes é colocado como Silva, e ele não é só mais um Silva. Mas chamar o Filipão de Scolari me parece muito Filipão, menos interessante. eles não falavam, não? Tem isso também, né? Tem isso também. Eles não conseguem pronunciar o tio. Aqui na Espanha também não. João é João. Só que para Filipão, já tem que falar para eles que é melhor pro Big Phil. Cara. Eu quando fui com minha namorada pro Brasil há pouco tempo, eu falei, tome muito cuidado ao pedir pão na padaria. Muito cuidado. Por favor, me leve com você. Pois é. Mas qual a chance se o Filipão tivesse hoje aqui na Inglaterra da gente não receber pedidos de fazer povo fala pedindo pro pessoal pronunciar o nome dele na porta de Stamford Bridge? E eu gostaria de acompanhar. Eu também. Eu farei com o maior prazer do mundo. Mas além do Big Phil ter sido traduzido aqui, especialmente pelos tabloides, tem toda a história do vestiário ter derrubado o Filipão, né? E isso, enfim, cara, isso não é nem só rumor, eu acho. Eu acho que isso tem, de fato, substância. É sabido que o vestiário daquele Chelsea derrubava treinadores. E o Abramovich sabia disso. E o Abramovich dava mais poder para os jogadores do que para os treinadores. O Chelsea foi um moinho de triturar técnicos durante muito tempo, especialmente na gestão Abramovich. O Big Phil não durou tanto tempo, mas o apelido fica no nosso coração, Beckler. Você vai contar a história do rapaz que eu coloquei no roteiro ou você trouxe outra? Não, eu vou contar a história de Vanderlei Luxemburgo, quando treinou aqui o Real Madrid. Você sabe que sobre Filipão tem uma boa no Mundial de Clubes de 2015. Ele disse que foi convidado a treinar o Barcelona, pós-sucesso no Brasil de 2002. O presidente do Barça era o João Laporta. Era o João Laporta, era o presidente atual. Olha. O vice era o Sandro Rosell, que tinha uma ligação muito grande com o Brasil, né? Ele foi representante comercial da Nike na América do Sul e tal. O Filipão foi convidado a treinar o time do Barcelona, não aceitou, aí veio o Frank Rijkaard e deu no que deu. Mas o Filipão chegou a ser convidado a treinar aqui. Ele deu essa declaração no Mundial de Clubes de 2015, quando ia treinar. Acho que ele já estava na seleção portuguesa e não aceitou por isso, teria que sair da seleção e tal. E quase pintou aqui. Ele deu essa declaração antes de jogar contra o Barcelona no Mundial. Mas o que eu quero falar não é nem sobre o Luxemburgo, é sobre você que está assistindo e que acha que fala espanhol. E que coloca no seu currículo espanhol intermediário. Espanhol intermediário não existe, cara. Ou você fala, você não fala. E todo mundo fala, não, quando for para Espanha eu me viro, eu entendo tudo. Foi o que o Luxemburgo pensou. E olha uma das entrevistas do Luxemburgo quando ele chegou aqui.
quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Em absoluto me arrependo de haver aceitado este reto e depois de conhecer o clube, a afición e a cidade de Madrid, estou alegre de haber tenido esta ocasião. He aprendido muito aqui em todos os aspectos e esta experiência é muito importante. Em minha planificação estavam previstos os buenos e os malos momentos, como ha passado com outros grandes clubes que logo ganharam campeonatos. Estava em uma mala situação, pero eu sabia que acabaria com estas 3 semanas em las que poderíamos treinar com todo o grupo. Estava convencido de que a equipa ia sair desta situação e minha surpresa ha llegado quando me he dado conta de que um clube tão grande não ha entendido estes detalhes. Fred, olha aí. Você fala espanhol intermediário também ou não? Ah, eu falo, cara. Eu não sou tão mexicano como o nosso Arthur Quesada, né? Apesar do bigode. Mas teve uma vez que eu fui entrevistar um jogador, eu acho que era o Sérgio Romero, meu primeiro ano aqui na Inglaterra. Já tava tropeçando no inglês. Quando chegou o jogador para falar espanhol, eu falei, cara, não era nem intermediário. Eu fui falar bola, cara. O mínimo que a gente tem que saber é falar balão, é falar pelota. Eu fui lá e falei pro Sérgio Romero se ele não pegou bem a bola. Complicado. Então nem intermediário. Mas você não falou Buela não, né? Não. Buela também seria um pouco demais. Romero, has tenido dificuldade com La Buela? Ele fala, caralho, por que o cara tá me perguntando sobre a minha infância? La Buela agora, depois da Copa do Mundo, teria um contexto diferente para os argentinos. Esse foi o Out of the Contest e agora a gente vai pro resumo. Lembrando, Beckler, que essa ideia do resumo é evidentemente uma homenagem do nosso programa aos nossos queridos da TV Quase, Choque de Cultura, Falha de Cobertura e, enfim, uma referência bastante clara como forma de homenagem. Beckler, hoje falamos aqui sobre a falta de entrada dos treinadores brasileiros, não só na elite do futebol europeu, mas acho que nas primeiras prateleiras ali dos clubes do futebol europeu, e não é de hoje. Tenta resumir pra gente como a gente pode tentar explicar essa questão. O que eu acho sobre esse assunto é que os técnicos brasileiros são incompletos pela forma de se jogar e de se viver futebol no Brasil. A gente demite técnico muito fácil, eles se acostumaram a isso, então eles se acostumaram a montar times de qualquer jeito para não ser demitido. O como não importa no Brasil, o importante é ganhar de qualquer forma que seja, e isso faz você ser pouco consistente, você não tem muita ideia de jogo, você não tem um plano muito claro, você não tem nunca uma ideia a médio e longo prazo, é sempre muito curto prazo, então isso faz com que os técnicos brasileiros sejam incompletos na hora de formar times. Então acho que por isso não tem tantos técnicos aqui. A gente também falou sobre o Tite, e a minha ideia sobre o Tite é, sem falar a língua, sem resultados expressivos com os jogadores que ele tem na seleção brasileira e com toda essa bagagem da gente não ter técnicos aqui, o Tite paga esse pato também de não ser visto com a moral que outros técnicos de outras nacionalidades são. Para mim o resumo foi esse, Fred. Para você? Para mim passa muito por essa linha também, cara. Eu acho que há um certo, primeiro, comodismo dos treinadores brasileiros em geral de sucesso, que veem no futebol brasileiro uma eterna garantia de grandes trabalhos, por mais que o sucesso esteja muito lá atrás no passado, as oportunidades em clubes grandes, elas seguem se sucedendo. E também acho que, em algum grau, o Brasil sempre foi, primeiro, fechado para quem era de fora, tanto e não falo só de seleção brasileira, falo de clubes brasileiros, essa chegada de espanhóis e sul-americanos, espanhóis não, portugueses e sul-americanos é mais recente, né? E também é um clube que sempre exportou treinador, em geral, para nações tentando desenvolver os primórdios do futebol, né? Não teve um treinador brasileiro na Alemanha, na Inglaterra, na Itália. Sempre foi em nações como a África do Sul, ou algumas nações do Oriente Médio, ou enfim. Então, acho que essa falta de recepção e de exploração resulta num mercado muito fechado e num mercado não muito bem visto pelo que hoje tem como
tem dentro de si o melhor futebol do mundo, que é o futebol europeu. Bom, eu gosto muito desse quadro resumo porque ele dá a oportunidade em 2 minutos da pessoa saber tudo o que aconteceu nos últimos 20, mas para chegar aqui ela tem que passar pelos 20 minutos anteriores. Então, é um resumo para quem já não precisa de resumo. A gente tem que começar a fazer o resumo no início, que evita que a pessoa assista 20 minutos de algo que ela já vai saber o que é. Mas se esse resumo ele tiver separado nas redes sociais da TNT, no Instagram da vida, pode trazer a pessoa para o vídeo. Ou não, né? Ou não. Ela vai pensar, já vi tudo? Já vi tudo. A partir de agora eu vou fazer outra coisa mais interessante. Por favor, não faça. Se você tiver alguma coisa mais interessante para fazer do que dar um like nesse vídeo, comentar com temas que você quer para o próximo programa e se inscrever no canal da TNT, você tá errado. Fechou, né? Achei que você ia dar tchau, mas tá bom.